Oi gente, tudo bem? Sou Patrícia Patronelli, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre minhas piores leituras de 2023. Antes de começar esse vídeo, já quero aqui dizer, dar um recadinho, que essas daqui não querem dizer que são leituras ruins, que é pra você queimar o seu livro, que não é pra você ler nunca na sua vida. Pelo contrário, eu recomendo que você leia esses livros e tenha a sua própria impressão sobre eles, que tenha a sua experiência de leitura, porque na verdade leitura é sobre isso, experiências. Eu posso ter tido uma experiência ruim, você ter uma experiência boa. Leitura é algo muito único, não apenas de experiências, mas também de momentos. Tem momentos que você lê um livro e não gosta, e tem outro momento que você pode pegar o mesmo livro e gostar, e tá tudo bem. Dito isso, já quero dizer que esses são apenas livros que não foram pra mim neste momento. Pode ser que em outro momento eu pudesse ter gostado da leitura. Outro detalhe muito importante sobre esse ano de 2023 é que foi um ano de leituras muito boas aqui no canal. Então aconteceu que um livro que não foi tão bom assim acabou entrando pros piores, mas não quer dizer assim que eu não gostei tanto assim desse livro. Quer dizer apenas que tem livros muito melhores do que ele nesse ano. Realmente foram leituras assim extraordinárias que eu me surpreendi muito. E eu acho que também eu encontrei ali minha zona de conforto na leitura, então é muito mais fácil eu entender meu gosto, eu saber o que vai funcionar e o que não vai. Dito isso, agora podemos sim começar o vídeo. Já quero dizer aqui que eles não estão em ordem, então não quer dizer que o que está em último é o pior, nem o que está em primeiro é o melhor. Eles estão embaralhados, são apenas piores leituras. Primeiro que eu vou falar aqui é uma questão de química, que eu falei no meu livro sobre clubes de leitura. Eu realmente acho que eu estava no momento errado para ler ele, eu não estava conseguindo aproveitar a leitura, eu estava com muitas expectativas e a narrativa não estava me levando para onde eu gostaria de ir. Então eu achei melhor abandonar e pegar em outro momento. E outro, sim, que esse eu tava com muita expectativa, porque eu ouço muito mais gente falar sobre ele do que o outro do autor que eu tinha lido, é O Telefone Preto. Eu já li O Pacto, eu gostei, não gostei tanto assim, eu acho que dei 3,5 estrelas, mas O Telefone Preto, o primeiro conto, assim, eu achei uma narrativa cansativa, que, assim, não estava conseguindo me prender, não estava me importando com os personagens, e eu resolvi abandonar. Foi agora, no mês de dezembro, então por isso que eu demorei até um pouquinho para gravar esse vídeo, porque eu gostaria de ver ali como ia ser minhas leituras de dezembro, e realmente, O Telefone Preto não foi pra mim. O que foi uma grande decepção, porque eu realmente tinha muitas expectativas dele ser melhor do que O Pacto. Mas no fim das contas eu gostei mais do Pacto. Pode ser que eu pegue esse livro em outro momento, pode ser que eu pegue ele em outro momento, mas no momento eu realmente não gostei de O Telefone Preto, eu não gostei da narrativa, não gostei da maneira que é narrado. Enfim, foi isso. Vale lembrar que O Telefone Preto é um livro de contos. Eu poderia ter pulado pro segundo conto, já que eu não gostei tanto do primeiro, mas eu optei por agora deixar quieto, outra vez eu pego ele. Agora sim, vamos pros piores do ano. O primeiro que eu vou falar é Richthofen. Tem um vídeo aqui sobre ele e outros livros da Suzanne von Richthofen que eu falei. Vou deixar linkado nos cards. E a minha decepção eu já expressei nesse vídeo, que eu achei que era um livro sobre o caso Richthofen. A capa dá muito a entender que é sobre a Suzanne, certo? Só que eu acho que ele é muito mais sobre os policiais que estavam ali no caso. Tem um pouco muito floreado, sabe? A gente percebe que o autor fantasiou um pouco demais. Tem algumas coisas ali que eu acho que não teria muito bem como ele saber. Eu sei que é necessário fantasiar um pouco para fazer com que a história não tenha furos, que tudo se encaixe. Mas nesse caso eu acho que foi um pouco demais. Então, como saiu muito do foco que eu achei que era a proposta do livro, que a capa dá a entender, eu me decepcionei bastante. Eu realmente achei que eu ia encontrar coisas sobre o caso, diferente do livro da Ilana Kazoy, ou diferente do Ulysses Campbell, mas na verdade eu realmente encontrei diferente desses dois. Eu encontrei uma história que acontece em paralelo com a da Suzanne, que, assim, não achei interessante, não gostei, assim, dos momentos que são tratados. Tem muita coisa política envolvida, tem muita coisa sobre machismo, assim, envolvido, e não é o foco pra mim. Pra mim, eu queria saber como que foi a questão de investigar o caso da Suzanne von Richthofen. Então, assim, não entendi porque ele é vendido como um caso da Suzanne, se o caso da Suzanne fica lá no fundo, só uma pontinha, assim, pra gente que é leitor. Enfim, foi por isso que ele está aqui. Ele realmente me decepcionou bastante. Depois vem mais um que eu já falei nas leituras do clube, que é A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Como eu já havia dito, eu esperava muito aquela atmosfera de Halloween, eu esperava a gente ter esse climinha mesmo. E o crime em si, a investigação, achei tudo muito parado, tudo muito mal desenvolvido. Acho que talvez trocar a detetive teria funcionado melhor, como eu havia dito também. Eu acho que é um caso muito mais cara de Miss Marple do que do Poirot, que é um detetive, assim,
mais sério, mais explicativo, já a Miss Marple, ela com aquela fofoca e tal, acho que ela ia extrair mais coisas, ia ser mais dinâmico a leitura. Mas enfim, eu realmente me decepcionei com essa leitura também. Depois vem The Book Tour. Esse daqui eu li pra MLI, eu acho. Vou deixar linkado nos cards também. Esse daqui é uma HQ, eu peguei pelo Kindle Unlimited. O desenho dela é bem bonito, a história eu gostei bastante, só que me deixou a desejar em alguns aspectos. Eu achei que poderia ter sido muito mais bem desenvolvido a questão ali do autor. Eu esperava muito mais da história. Esse que investigativo, acho que a gente poderia ir muito mais longe. Eu gostei da história, só que eu acho que ela tinha muito mais potencial. E sabe quando você lê aquela história, você gosta, mas você esperava mais? Foi essa a minha sensação. Então, assim, não é que foi uma HQ péssima, não é que é uma HQ assim que eu não gostei, apenas eu me decepcionei com não ter o suficiente, vamos dizer assim. A proposta da sinopse é que vai ter uma investigação envolvendo um autor ali que é acusado de cometer um crime. E, de fato, a gente tem isso na HQ, a gente tem ali ele sendo um autor independente, lutando ali para o seu livro ser vendido, e ele entra nesse crime, só que o crime em si não é tão bem desenvolvido, ele é uma pontinha também da HQ. É muito mais sobre a carreira de autor e todas as pessoas ali ignorando ele como um autor dependente porque ele não tem valor, do que de fato essa investigação e esse crime, que na verdade era o ponto principal que eu queria. Porque na sinopse dá muito a entender que esse é o foco da história. Então por isso que eu acabei me decepcionando. Depois vem O Pior dos Crimes. Esse daqui também tem um vídeo no canal. É um vídeo comparando esse livro com o da Ilana Casoy também. Vai estar linkado aqui nos cards. E eu acho que nesse vídeo dá pra entender muito bem o porquê que eu não gostei desse livro, mas ainda assim, hoje eu já me sinto um pouco mais liberta pra falar sobre ele, porque na época eu tava um pouco insegura, porque eu tinha acabado de realizar a leitura, e eu li o da Ilana primeiro, e depois li o dele. Então eu já sabia mais ou menos quem era o Rogério, e eu fiquei com medo na época de isso ter me influenciado ao que eu pensei do livro. Mas hoje em dia, que eu já trabalhei bastante essa questão do livro na minha cabeça, eu já conversei com a Tata, uma queridinha do nosso grupo de True Crime, que ela leu esse livro e veio conversar comigo. Eu percebo que eu realmente não gosto desse livro, que ele realmente me decepcionou em muitos aspectos. Primeiro porque o Rogério, ele tá narrando uma história de True Crime, uma história real, que de fato aconteceu. E ele não tá ali pra ser imparcial. Ele tá ali pra ser parcial. Ele tem o lado dele, do início ao fim do livro, e ele vai fazer com que você pense da maneira dele. Isso na minha opinião, tá, gente? Eu acho que, assim, a Ilana Casoy, ela põe ali uma pontadinha do que ela pensa, ela coloca ali as opiniões delas, só que você percebe que tem um distanciamento. O que ela entrega no livro é o caso, e tem algumas aplicações ali, uns comentários dela. Esse daqui não, eu sinto que é muito mais um livro de opinião dele e de como ele pensa, do que de fato sobre o caso. Eu achei interessante essa premissa de você partir de que duas pessoas culpadas são inocentes e tentar provar que eles são inocentes, por mais que, nesse caso em específico, eu acho que eles são realmente culpados. E eu acho que o interessante de True Crime é deixar as respostas um pouco em aberto para que o nosso leitor decida qual lado ele acha que tá certo, qual lado que ele acha que faz sentido, que ele tire suas próprias conclusões. E aqui eu acho que o Rogério, ele não consegue fazer com que a gente tire nossas próprias conclusões. Aqui é muito direcionado para o que você tem que pensar. É um livro muito parcial mesmo. A escrita dele é boa? É boa. É em formato de thriller, você vai lendo ali, as páginas vão correndo super rapidamente. É muito gostoso assim de se ler, mas tem esse quê aí que também desrespeita um pouco ali alguns profissionais, que eu achei desnecessário. Você pode discordar da perícia sendo respeitoso, você não precisa ser desrespeitoso ou colocar algumas coisas assim que eu achei de mau tom. Mas enfim, isso é a minha opinião. Hoje em dia, minha opinião já tá assim, muito mais madura na minha cabeça, já tá muito mais bem informada sobre o que eu acho desse livro, e realmente ele foi uma decepção. Porque eu achei que eu ia ter essa premissa de eles são inocentes, mas de um ponto de vista mais imparcial, que eu poderia questionar no fim do livro se, olha, eles são ou não são mesmo, ou sei lá. Eu achei que ia trazer um ponto de vista que eu não conhecia, e pra mim não trouxe nada de novo. Eu poderia falar mais coisas sobre esse livro, mas eu acho que já tá mais do que suficiente. Eu acho que dá pra entender que tem muitos aspectos nesse livro que não me agradou tanto assim. Messias de Duna é o segundo volume de Duna, e assim, o primeiro volume eu gostei bastante da história, eu acho que dei uma 4 estrelas e meia.
Foi uma história muito envolvente, eu consegui me conectar com os personagens, eu realmente gostei de todo o universo criado. Só que daí chega no segundo volume e ele praticamente quebra tudo que a gente tinha de expectativas com base no primeiro volume. Aqui a gente vai acompanhar o nascimento de umas crianças assim que pra mim não faz sentido nenhum, poderia ser um capítulo de Duna ou um capítulo pro próximo livro, sabe? Tipo um prelúdio, prefácio, enfim. Mas não, ele resolve criar um livro todo de 200 páginas pra falar sobre o nascimento das crianças e assim, grande coisa, não gostei não. Eu achei que realmente foi desnecessário, eu poderia ter resumido essas 200 páginas em 50 páginas pra algum capítulo específico e tava tudo certo. É realmente assim, ai, preciso construir uma piscininha aqui em casa, vou escrever esse livro de 200 pra conseguir um dinheirinho. Porque realmente não entendi a necessidade de desenrolar uma história tão simples como esse segundo volume em 200 páginas. Eu realmente não consigo justificar. Se vocês souberem a justificativa de por que ter 200 páginas, me expliquem, porque pode ser que eu tenha lido errado. Mas assim, eu li outras explicações, eu tentei procurar mais sobre esse segundo volume e realmente parece que eu não perdi nada. Eu realmente... é só isso. Depois eu li Sophie e é uma história que eu sempre via no Instagram, principalmente no ano pandêmico, ali todo mundo tirando foto dessa HQ e mostrando as ilustrações e eu fiquei com muita vontade. E quando eu consegui, eu não lembro, eu acho que eu consegui pelo Scribd, e daí eu fui ler e eu me decepcionei bastante. São histórias assim do dia a dia de um casal e até então tudo certo. Só que foram histórias assim que não me fizeram se conectar, não me fizeram arrancar sorrisinhos, não me deram risada. Foram histórias assim que eu fechei o livro, acabei, não me lembro de nada. Realmente foi um apagão, eu não sei nem dizer mais coisas sobre ele, porque realmente não foi uma história que me marcou. Mais um de não ficção que acabou aí me decepcionando nesse ano foi O Jornalista e o Assassino. Ele é um livro muito pequenininho de bolso e ele é fininho também. E assim, eu fiz muita marcação. Não sei se vai dar pra ver, porque eu fiz com um post-it branco. Mas assim, eu fiz muita marcação mesmo. Mas não é aquelas marcações que você faz, tipo, nossa, isso daqui. Não, foi tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Esse livro aqui, ele vai trazer diversas discussões sobre até onde o jornalista pode ir com a sua história, até onde ele pode falar, né, moldar a sua história. Aqui a gente vai ter um caso de um escritor / jornalista que ele vai publicar, se eu não estou enganada, é um livro de true crime, só que nesse true crime ele dá a entender que o marido cometeu um crime que na verdade não condiz com a realidade. Onde eu me lembro, ele foi dado mesmo como suspeito, só que tem alguns elementos ali plantados nessa história que era dita como true crime, que nunca aconteceram, como tipo dosagens de remédio, que ele estava sob efeito disso, que ele fez isso por causa disso. Com base nisso, vai se levantar essa questão, tipo, até onde um jornalista / escritor pode dizer que o livro dele é true crime, não ficção, mas ao mesmo tempo ele pode fantasiar. Até onde ele pode fantasiar? E realmente teve muitas coisas que me trouxe reflexões. Se um dia vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre ele. Mas, no geral, foram reflexões assim que eu mais discordei com um ponto de vista do que, de fato, concordei. Pode ser que eu tenha entendido errado? Pode ser que eu tenha entendido errado. Mas assim, eu concordo que tem que ter um limite. Se você tá vendendo uma história como não ficção, uma história como true crime, tem que ter um limite de até onde você pode fantasiar, né, gente? Não vão colocar ali provas onde não tem. Enfim, é um livro aí que me trouxe muitos questionamentos, mas que eu, assim, particularmente não gostei tanto dele. Ele é bem técnico, não é aquele livro de não ficção que ele flui rapidamente, não. Ele é bem técnico. Ele vai falar sobre termos mais assim, que você vai ter que pesquisar, mais coisas sobre julgamento e toda essa parte jornalística que às vezes você vai ter que dar um Google sim. Então, são diversas coisas nesse livro que acabam me decepcionando um pouquinho, sabe? Mas foi um livro assim que eu fui ler ele com outras expectativas e essas expectativas não foram tão cumpridas. Antes de eu falar os 2 últimos livros, já quero pedir aqui, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. A gente fala muito sobre true crime e não ficção aqui, mas a gente às vezes lê uma farofinha ou outra. Então se você gosta desse universo de não ficção e true crime, já chega por aqui. A gente também tem um clube do livro, vai estar aqui na descrição um formulário para você se inscrever. A gente só lê true crime nesse clube do livro. E deixa aí seu like, comenta aqui qual foi o pior livro de 2023. Agora sim, bora para os 2 últimos. E aí eu deixei esses 2 por último, porque eu já tinha falado tanto sobre eles no ano todo. Há um tempo já deve saber que são
O Conde de Monte Cristo e A Vida Invisível, de Ed La Rue. Vou ser bem breve sobre eles, porque realmente eu acho que vai ser bem cansativo se eu reforçar novamente o que eu não gostei deles. Mas o Conde de Monte Cristo, pra mim, começou muito bem na primeira parte. Só que eu acho que depois que ele viu que o livro estava fazendo sucesso, que ia dar pra render bastante dinheiro, ele começa a se perder demais. Ele começa a encher linguiça mesmo, coisas que pra mim não levam a lugar nenhum, coisas que pra mim não tinham necessidade de ser desenvolvidas, e outras partes que eu queria mais ter acompanhado, ele não desenrolou. Ainda só terminei porque estava fazendo parte ali da LC com as meninas, então eu tinha que terminar esse livro, mas senão eu teria abandonado ele, com certeza. Foi uma leitura muito cansativa, e que assim, se não fosse o audiobook, eu realmente não teria conseguido. E não é questão de que eu não entendi o livro, não é questão de que eu sou muito burra pra ler clássico, é apenas e unicamente que esse livro não foi pra mim, e tá tudo certo, não é o fim do mundo alguém não gostar do livro que você gosta, sabe? Tá tudo certo, gente. Tanto tipo de livro aí que é impossível a gente gostar de todos os tipos, né? Pelo menos um na vida você vai ter que não gostar, e tá tudo certo, eu não consegui gostar do Conde, e vida que segue. Tem outros clássicos que eu gosto, tem outros clássicos que eu vou continuar lendo, só o Conde que não foi pra mim. E A Vida Invisível, de Ed La Rue, também é isso, foi outro livro que muita gente gosta, muita gente favoritou e realmente se conectou com a personagem, mas pra mim não fluiu, eu não consegui me conectar com a personagem, não consegui comprar a história dela. Pra mim é muito cansativo ela ficar 300 anos no mesmo lugar, 300 anos fazendo as mesmas coisas, tipo, gente, tem um mundo inteiro, vai explorar, vai viver a vida, sabe? A mulher, se ela vira de costas, ninguém lembra mais dela, ela podia ter entrado no avião, viajado de navio, enfim, podia ter feito tanta coisa. E ela ficou ali. E isso me decepcionou, entre outras coisas. A narrativa também não foi pra mim, eu não gostei muito da maneira que é narrada essa história. Eu não gostei muito do personagem namorado dela, acho que é Henry o nome dele, eu achei desnecessário e as partes dele então nem se fala. E assim, pra mim, o único personagem que tava me importando era o Luke, e eu compraria um livro só sobre o Luke, não vou mentir. Eu acho que a Abby Schwab é muito bom em escrever vilão, por esse livro, foi o meu primeiro contato com ela, e eu acho que poderia ser desenvolvido muito mais focado ali no vilão, já que a Ed não tinha uma vida tão interessante assim. Mas, enfim, essa é apenas a minha opinião e tá tudo certo se você gosta de A Vida Invisível, de Ed La Rue. Pode continuar gostando, tá tudo certo. Esse foi um vídeo um pouco mais rápido, porque eu só quis dar uma pincelada aqui e mostrar alguns livrinhos que talvez eu não tenha dado tanta atenção assim em outro momento aqui nos vídeos. E é isso, como eu disse, tá tudo certo você gostar deles, tá tudo certo você não gostar também, é a leitura sobre experiências. E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, e o vídeo de melhores provavelmente vai estar saindo aí nas próximas semanas, então fica ligado aqui no canal para você ver quais foram os livros que me conquistaram nesse 2023, que foi um ano assim de ótimas leituras. E bom, o vídeo de hoje foi esse, e nos vemos no próximo.